Muito bem, agora sim o ministro da Educação, Abraham Weintraub, está na linha com a gente diretamente de Brasília. Boa noite, ministro, é um prazer recebê-lo aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Trindade. O prazer é meu. Muito gentil da parte de vocês me convidarem para falar. E boa noite aos ouvintes também. Muito bem, ministro, é um prazer recebê-lo. Evidentemente, buscamos todos aqui esclarecimentos sobre várias polêmicas que o Ministério da Educação se envolveu nos últimos dias. Houve uma nota, a princípio, do próprio MEC que falava em 30% de corte ou contingenciamento. O senhor tem feito muito essa distinção e depois o senhor deixou bem claro que o contingenciamento do orçamento das instituições federais de ensino superior foi de 3,5%. E aí houve uma grande confusão com esses números. Depois o senhor publicou vídeo nas redes sociais para tentar explicá-los. Obviamente, os grupos de oposição acabaram embarcando, explorando essa narrativa de cortes do governo do Jair Bolsonaro em relação à educação, e aí posaram de defensores da educação. Várias entidades, algumas das quais obviamente ligadas a esses grupos políticos, mas não só, acabaram iniciando um movimento de greve previsto para amanhã. Quer dizer, tem toda uma polêmica aí que eu gostaria de trabalhar aqui por parte nessa entrevista com o senhor para que tudo ficasse muito claro. Então a gente vai tratar ponto a ponto. Eu queria que o senhor começasse simplesmente dizendo como é que o senhor recebeu o Ministério da Educação, tanto dos governos anteriores, mas também da gestão do Ricardo Vélez Rodrigues, que esteve no comando da pasta nesses primeiros meses do ano. Foi muito criticada a sua gestão e acabou sendo exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então quais são as condições em que o senhor recebeu essa pasta e, em termos financeiros, por que são necessárias algumas medidas já de imediato? Em termos financeiros, não foi o MEC que foi contingenciado, foi o governo federal inteiro. Se você me permitir, Felipe, claro. Agradeço até a sua pergunta. O que acontece? Esse governo recebeu o orçamento, né, do Congresso anterior e do governo anterior. Você escreve o orçamento no ano anterior para o seguinte. Então, no Congresso anterior, no governo Temer, a Dilma, que era vice da Dilma, foi feito um orçamento prevendo um crescimento de 2,5% do PIB, com uma previsão de arrecadação compatível com o crescimento dessa magnitude, com despesas também previstas dessa magnitude. Esse governo, ele recebe, do Jair Bolsonaro, ele recebe essas condições, e a lei estabelece que quando você não materializa a arrecadação prevista, você tem que ser previdente, você tem que esperar um pouco para gastar. As despesas que são obrigatórias, isso é folha de pagamentos, está integralmente preservada. Despesa com bandejão, despesa com hospital, está integralmente. Hospital universitário não sofreu corte. Então, o que acontece? Nesse momento, infelizmente, não é só por grupos engajados, você vê que grande parte da mídia distorce a realidade. O MEC deixou sempre muito claro que não havia contingenciamento nas despesas obrigatórias, que são a imensa maioria. E nas discricionárias, isso é, onde você tem liberdade para gastar ou não, é que se concentram os cortes. Então, quando a gente compara uma empresa privada, uma universidade privada, e você escuta um número, olha, vai ter um corte de 30% no orçamento, você fala, vai parar tudo. E foi isso que foi feito. A gente, desde o começo, deixou muito claro que era apenas nas despesas discricionárias, que representam alguma coisa em torno de 12% no caso do MEC. Alguns ministérios sofreram cortes maiores. Alguns ministérios muito mais fortes. Aqui no MEC foi um corte de 3,5%. Desde o começo a gente deixou isso muito claro. O problema é que uma parte da mídia visivelmente está engajada no quanto pior melhor. Mesmo depois da gente ter explicado 20 vezes como é que é a conta, você vê grandes jornais, grandes televisões se recusando a falar o número. 3,5%. E outra coisa que é importante é a diferença entre contingenciar e cortar.
Quando você corta do orçamento, esse dinheiro está cortado, esse ano não gasta mais. Quando você contingencia, você simplesmente fala, dá para esperar? Se a receita voltar, você pode gastar. Então, assim, bem resumidamente, eu acho que falta honestidade intelectual no debate, não é questão pura e simplesmente técnica, porque a gente está discutindo tecnicamente, já recebemos mais de 50 reitores de universidades federais aqui, absolutamente nenhum saiu daqui, podia ter chamado a imprensa e falou, acabei de me reunir no MEC e a gente não tem despesa para pagar a folha mês que vem. Nenhum deles falou, eu não tenho dinheiro para o bandejão, eu não tenho dinheiro. As pessoas saem daqui e falam, a partir de outubro talvez não tenha dinheiro para a segurança interna das universidades. Eu, particularmente, já liguei para algumas PMs aqui de Brasília também, e eles falaram, se não tiver dinheiro para segurança interna das universidades, a PM se dispõe a fazer o patrulhamento interno nos campi, né? Mas aí talvez algumas pessoas não queiram. Voltando, sem polemizar, é importante deixar muito claro, não existe interrupção nenhuma. A gente está falando o seguinte, uma empresa que tem um orçamento de 1.000 por mês, ela vai ter que contingenciar, vai ter que segurar um pouco a despesa por alguns meses de 35. É postergar algumas despesas que seriam troca, manutenção, etc., por alguns meses, para ver se a gente consegue reverter com a votação da nova Previdência, que isso vai gerar um estímulo muito forte na economia e isso vai gerar impacto na arrecadação. Não sei se eu fui claro, Felipe. Não, foi sim, mas só para deixar mais claro ainda, esses 30%, então, que foi um número que foi bastante explorado, ele é em cima apenas das despesas chamadas discricionárias, certo? O que, na verdade... no caso do MEC. Oi? Que é 12% no caso do MEC. Certo, e aí resulta nos 3,5%. Sobre o orçamento geral das instituições federais, é isso? Se você quiser ser preciso, é 3,4% sobre as despesas gerais. Então, o que acontece? Felipe, você já deve ter passado em algum momento da vida na empresa que você trabalha, aí na Jovem Pan. Jovem Pan tem que fazer um contingenciamento, não vai trocar os aparelhos de rádio, não vai ter que cortar, não vai ter que segurar 3,5% do orçamento, que é relativamente pouco, é totalmente administrável. É não trocar o aparelho de som, é não trocar, de repente, as cadeiras, postergar uma despesa ou outra, diminuir. O que a gente também pede é que qualquer universidade que esteja em dificuldade para pagar esse semestre qualquer coisa, vem aqui, mostra os números para a gente, mostra todas as contas, e a gente, se ele comprovar que realmente não tem, a gente vai ao Paulo Guedes, que está fazendo esse contingenciamento em todo o governo, porque é necessário fazer, tecnicamente é o que precisa ser feito, para a gente não descambar na crise que a gente viveu esses anos todos, para a gente não descambar a inflação alta. Então ele está fazendo tecnicamente, o MEC está no time e está sofrendo menos do que a média. O MEC está sofrendo menos que a média. Tem ministério com contingenciamentos muito mais severos que o nosso. Ministro. As despesas, só Augusto, só para deixar claro para o ouvinte, para o espectador, as despesas discricionárias são as despesas não obrigatórias. São essas que incluem pagamento de contas de luz, telefone, água, de terceirizados, como funcionários responsáveis por limpeza, segurança e manutenção, e investimento, incluindo pesquisas. É isso, né, ministro? Só para confirmar, passar a palavra aqui para o Augusto. São as despesas discricionárias. Os reitores têm essa autonomia de conduzir as despesas como achar mais conveniente. Fala, Augusto. Ministro, as universidades federais administram mal o dinheiro que recebem? Gastam muito? Tem o que economizar? O que o senhor acha? Eu acredito que você nunca está na perfeição, Augusto. Eu acho que 3,5% contingenciar não é cortar. Segura por 3, 4 meses, sempre tem margem. Mas o senhor acha, ministro, desculpe, as previsões sobre o desempenho da economia brasileira não são boas, por motivos que precedem, né, motivos herdados, né, por esse governo. Mas nós já estamos no 5º mês do ano. O senhor acha que esse contingenciamento não vai se transformar em corte? Augusto, olha, aí o que eu estou te falando como um economista, trabalhei muito tempo no mercado, eu fui economista-chefe mais de 10 anos, e tinha um grau de acerto bem razoável. Graças a esse grau de acerto, tinha e tenho. Graças a esse grau de acerto, posso estar aqui, porque
Não foi com o meu salário, de professor, que eu consegui me manter minha família aqui. Mas o ponto principal é o seguinte: o que está havendo no Brasil é que a economia parou de afundar. Se você voltar 2 anos atrás, a gente estava indo para uma rota de colisão. As pessoas tinham parado de comprar geladeira, televisão, trocar de roupa. Era basicamente supermercado que, enquanto tivesse aquele governo desastroso, não faço nada. E isso se refletiu na maior recessão da história do país. A gente parou de afundar e as pessoas voltaram a consumir televisão, rádio, geladeira, roupa, mas as pessoas não estão comprando bens de maior valor, como imóveis. As empresas não estão investindo em maquinário, estão expandindo, às vezes, as horas extras, mas não estão contratando, e você não vê início de novas empresas. Por quê? Porque sem a nova Previdência, se a gente não passar a nova Previdência, o país continua em rota de colisão fiscal. A gente vai estourar. E enquanto você não tiver um cenário claro de equilíbrio fiscal de longo prazo, não tem investimento. Passou isso, o preço dos ativos brasileiros está muito barato. Está todo mundo aguardando, inclusive os brasileiros, para começar essa dinâmica. Então, eu realmente acredito que, passando no plenário da Câmara, todos os investidores, as pessoas mais antenadas, vão antecipar que vai passar também no Senado, e isso vai desencadear um movimento de recuperação da economia. Por isso que eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que tem espaço ainda para esse ano a gente ter uma recuperação e surpreender com descontingenciamento. Mas, preventivamente, é importante a gente começar a avisar e, olha, prepara, aperta um pouco. Comparativamente, uma faculdade privada, numa situação análoga, estaria mandando gente embora. Uma faculdade que é onde você tem estudantes que pagam a mensalidade, estaria numa situação bem mais difícil do que esse pessoal todo está gritando. Mas a gente está na democracia e a única coisa que incomoda é a falta de honestidade intelectual, porque não é 30%, isso a gente explicou muitas vezes, e o pessoal pega uma frase solta, e isso não está acontecendo só nesse caso, eles pegam continuamente a frase solta, distorcem ao máximo e tentam conduzir a história da forma que é interessante para a agenda deles. Ministro, eu já vou passar a palavra para o José Maria Trindade, mas antes, para a gente não perder o fio da meada, fazer alguns registros aqui. Não sei se o senhor foi informado antes de começar essa entrevista, mas agora há pouco o plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 307 votos a 82 a convocação do senhor, ministro da Educação, Abraham Weintraub, para explicar à Casa, à Câmara dos Deputados, portanto, os cortes no orçamento das universidades públicas e de institutos federais. O senhor prefere chamar, então, de contingenciamento. Fico feliz que o senhor esteja aqui já explicando, antecipando a sua explicação que há de ser dada na Câmara dos Deputados ao público de os pingos nos is. E o senhor também foi muito criticado, só para a gente não sair desse assunto aqui numérico, pela declaração em que o senhor usou o chocolate como analogia. A gente tem esse trecho em vídeo aqui e vai mostrar para o senhor comentar e já dar todos os esclarecimentos para acabar com todas as confusões de narrativas que foram feitas em cima desse vídeo. Pode soltar, Robson. Desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa. A gente não. Esses 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar. Não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. Isso é segurar um pouco. O que o senhor achou da repercussão dessa sua declaração, ministro? Eu achei positiva, pelo seguinte: a gente estava com uma dinâmica da mentira prevalecer. Existe muita gente que segue a prática do Goebbels, né? A mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Não concordo. 2 mais 2 é igual a 4. Pode repetir 1000 vezes que é 5, que continua sendo 4. Pode repetir 1000 vezes que a Terra é o centro do universo e o Sol gira em torno da Terra, eu vou continuar repetindo 1000 vezes, mas a Terra se move. Então, o que acontece? A forma de fazer com chocolatinhos, ela foi uma forma de chamar a atenção, que a gente não estava conseguindo, porque a maior parte dos veículos não estava passando corretamente a mensagem, reverter isso e também mostrar de uma forma muito didática para um público que talvez não tenha todo o conhecimento econômico, até
essa questão. Não sou eu que chamo de contingenciamento, é o termo técnico. Quando é corte, acabou, não volta mais. Quando é contingenciamento, você simplesmente não pode gastar no mês. Deixa eu passar uma informação que é importante. As universidades estão gastando abaixo do limite já contingenciado. Elas não estão gastando, elas podem aumentar a despesa se elas quiserem. Então, toda essa celeuma que foi criada, eu acho que existe uma falsa narrativa, e tanto a história dos chocolatinhos, que é uma forma mais didática e lúdica de passar o assunto, e também de tentar virar o jogo da narrativa. Ela está associada no dia seguinte a uma explicação que eu faço também numa lousa com números. Por quê? Porque se a gente ficar só no debate técnico, mais etéreo, menos didático, menos acessível, as pessoas não vão entender e vão cair nessa falsa narrativa de pessoas, muitas vezes, eu acredito muito que é má fé mesmo, porque não há corte, é um contingenciamento, é grande a diferença. Corte é quando você perdeu, contingencia, ele está no ativo e você tem que segurar um pouco, é só isso, não pode despesar naquele mês aquele volume. As universidades estão, mesmo debaixo do contingenciamento, abaixo desse limite. Para fechar, eu quero agradecer ao Congresso pelo convite, muito importante, inclusive esses 307 foi com o voto de muitos partidos, eu acho que foi quase todos os partidos do governo me chamaram, então aqui o pessoal apoiou, para acabar de vez com essa narrativa falsa que foi criada por um pessoal que não tem, aí a oposição, ela está sem discurso nenhum, ela não tem o que justificar, foi um desastre. Os números da educação que a gente está vendo são fruto desses 18 anos de mentira atrás de mentira, de falsidade atrás de falsidade, tanto na economia, mas como na educação. Os números da educação que a gente tem no Brasil são muito ruins. Hoje você tem 500 mil jovens brasileiros, eu vou repetir, parece loucura, 500 mil de jovens brasileiros estão com o nome sujo por causa do financiamento estudantil. A pessoa nem começou a vida, não terminou a faculdade, não está com o nome sujo, não tem crédito, não consegue. É um desastre. É um desastre. A gente tem condição de reverter isso, mas em 4 meses a gente ainda vive com... não vou falar herança maldita, porque tudo que vem de frase dessa turma eu prefiro não utilizar. Mas com todos esses anos de descalabro, falsa pregação que havia qualquer condução gerencial, econômico, os números estão à disposição. Qualquer universidade que queira mostrar os números pode mostrar no Congresso. Vamos lá no Congresso debater os números, vamos mostrar quanto eles gastam de folha, quanto ganha cada professor, vamos mostrar quanto eles estão gastando com segurança. Será que não dá para usar PM para... Por que a gente tem PM? Por que a PM não pode ter segurança dentro dos campi? Qual o problema? Mas agradeço o Congresso, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente já resolver essa questão e mostrar a hipocrisia e a falsidade desse debate atual. Certo. Falso debate que foi criado. Eu só falei em cortes aqui porque eu estava lendo justamente a notícia no site da Câmara dos Deputados e eles usam a palavra corte. José Maria Trindade de Brasília tem uma pergunta para o senhor. Ministro, o senhor tem razão, todos os governos anteriores fizeram sim esses contingenciamentos. No início do governo Lula foi um contingenciamento muito mais forte em todos os setores. Desconfiaram até que ele tinha trocado aquela pasta de programa de governo com José Serra e levado o programa do PSDB. Então, o contingenciamento existe mesmo em todo o governo. Esses 3,5% tem provocado uma revolução, inclusive no Congresso Nacional. O pessoal vai ao Supremo, não sei o que tem a ver a gestão pública com o Supremo, mas enfim. E não foi convite, né? Foi uma convocação. Só o PSL e o Novo que votaram contra esta convocação. É mesmo uma tentativa de pressionar, porque o senhor já iria lá amanhã, né? Porque foi convidado por 2 comissões permanentes do Congresso, da Câmara, para explicar exatamente esse contingenciamento. Quer dizer, o senhor já estaria lá. Agora é para uma comissão geral e foi uma convocação. Eu não entendi direito esta reação do Congresso Nacional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esta reação toda está provocando no Congresso o debate de que acabou ressuscitando a UNE, ressuscitando esses partidos que não tinham discurso. Quer dizer, é a realidade contra a utopia, né? No caso, eu concordo com tudo que você falou, José Trindade. Agradeço, escuto vocês, gosto muito do programa. Eu só vou discordar de uma única
uma única palavra que você usou. Porque o que os partidos da oposição pregam não é uma utopia, é uma distopia. É o oposto, é o cenário do Mad Max. É o oposto. É o cenário do Mad Max que eles pregam. Agora, ministro, sobre essa questão da soberania universitária em relação à presença da polícia dentro dos campi de universidades públicas, o senhor acabou de citar isso. Qual é a sua posição a respeito e qual é o tipo de enfrentamento que o senhor tem nesse ponto? Olha, eu acho o seguinte, eu sou 100% a favor da autonomia universitária. Eu mesmo sou professor universitário concursado numa universidade federal, da Universidade Federal de São Paulo, a saudosa e querida Faculdade Paulista de Medicina, tradicional. Eu acho que houve, enfim, várias coisas nas universidades que aqui não cabe a gente discutir, porque o nosso objetivo é trabalhar com números. E a discussão amanhã, na Câmara, vai ser muito útil, porque a gente vai mostrar os números reais. O quanto houve de investimento em cada área, o que está acontecendo com o dinheiro público do contribuinte, porque a gente vê, assim, muita pressão para que se jogue mais dinheiro na educação. Hoje a gente já está gastando 7% do PIB com educação no Brasil. Isso é bem mais do que a média da OECD, dos países ricos. Hoje o Brasil gasta mais com educação do que países ricos. Eu vou falar uma palavrinha aqui, mas não assusta. Existe a paridade do poder de compra, que é como você mede o valor de compra das coisas em moedas equivalentes. Então hoje, em dólares, pela paridade do poder de compra, que esse é o termo correto de se medir, não é constantes, o Brasil gasta mais do que a média dos países ricos com estudantes universitários. E o que acontece? A gente gasta mais do que os países ricos, a gente gasta mais do que os nossos vizinhos, e a gente está entre os piores países do PISA. Quando a gente olha o resultado desse gasto, é muito ruim. Aí a discussão é, em vez da gente ver se a gente não está fazendo alguma coisa de errado, será que não tem nada de melhor para se tentar, com uma técnica, uma gestão, uma gerência, de uma forma mais eficiente, olhando os números, dando transparência, chamando para conversar? Não, tem que jogar mais dinheiro. Quanto? Mais 3% do PIB. O que significa mais 3% do PIB? Significa aumentar os impostos aí por volta de 10%. Isso é, se hoje você paga, sei lá, por ano 10 mil reais, você vai pagar 11 mil reais de imposto. Porque é isso, quando você vai sair de uma carga tributária 3% maior do PIB, né? A gente tem uma carga tributária acima de 30% do PIB. Se subir mais 3%, que é o que eles estão sugerindo, vai aumentar o imposto para vocês. Todo mundo que compra chocolate, por exemplo, paga imposto. Quem compra uma caneta, quem compra celular, moto, gasolina, vai tudo subir imposto. Enquanto que eu defendo que a gente deve olhar os números e buscar eficiência. Tem países que gastam muito mais que o Brasil, como por exemplo os Emirados Árabes. Amanhã na apresentação no Congresso, a gente vai mostrar esses números. Eu tenho mostrado, só que a mídia, a grande mídia, eles não estão mostrando. Está à disposição no YouTube, mesmo as minhas frases, que elas são pegas, distorcidas, torcidas, para fazer uma coisa até um pouco maldosa. Então, as frases na íntegra estão à disposição no YouTube. Então, assim, objetivamente falando, eu sou 100% a favor que as universidades tenham autonomia, que os departamentos tenham autonomia, porque às vezes tem um departamento que quer produzir, quer gerar riqueza, que aí fica preso numa dinâmica de política interna das universidades. Então, vamos dar liberdade para elas, para, por exemplo, buscar um patrocinador, buscar parcerias com a iniciativa privada, um pesquisador que receba apoio da iniciativa privada para desenvolver um produto, um remédio, qualquer coisa, não somente para a universidade, mas para ele na física. Quem achar a cura da dengue aqui no Brasil, eu sou a favor de ficar rico a pessoa, ou do mal de Chagas, ou de algum produto eletrônico, por que não? O cara está numa universidade federal, a universidade fica com uma parte do ganho e o pesquisador com a outra. É assim que funciona lá fora. Por que não uma grande empresa de comunicação, né? De repente uma Rede Globo poder virar patrona da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou da Universidade Federal Fluminense, adotando o campus, colocando o nome do campus.
Por que que você não pode ter uma grande empresa de automóveis sendo patrona de empresas de engenharia? Isso garante mais verba para as universidades, para a pesquisa, garante também que a gente não vai ter que cobrar do estudante de graduação. Hoje, as universidades públicas que não cobram do estudante de graduação, elas são 25% do total de estudantes. 75% dos estudantes têm que pagar a universidade, mas eu sou contra cobrar de graduação. Eu sou a favor de buscar eficiência, transparência e sinergia com a iniciativa privada. A gente tem que gerar riqueza no país, não é ficar fechado numa torre de marfim e gritando para receber mais 3% do PIB em verba. Não vai dar certo. Emirados Árabes Unidos gasta 3 vezes mais que o Brasil e o mesmo resultado no PISA. E aí outro crime que eu cometi, eu ousei desafiar o dogma sacrossanto que a gente não pode gastar dinheiro com creche nem com educação com a pré-escola. Enquanto que você tem o Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, Heckman, dizendo que, olha, você tem que gastar na pré-escola, na creche, porque ali é onde você tem o maior retorno para a sociedade, a curva de Heckman. Então, assim, eu estou desafiando, eu não, né, o governo Bolsonaro, eu só reverberei alguns questionamentos. Eu não posso nem questionar, porque esse ano é dado, o orçamento desse ano a gente não mexe mais. A gente não está falando em tirar dinheiro das universidades, estamos falando o dinheiro novo que entrar e as metas do Programa Nacional de Educação, são feitas pelo Congresso, serem redirecionadas para creche, para educação básica e para a pré-escola. E para educação técnica também, é muito importante, que foi abandonada. A educação técnica do Brasil é baixíssima, a gente tem 8% do total de vagas do ensino médio para educação técnica, onde você aprende um ofício. O Chile tem mais de 30%, a União Europeia, os países da Europa têm mais de 50%, e a gente tem só 8%. Além de não ensinar um ofício para uma pessoa, o cara tem 18 anos, sai do ensino médio com um ofício, sabe se virar. Você tem demanda, saiu agora no jornal matéria, 500 mil vagas não preenchidas para ensino tecnológico, para profissionais técnicos em tecnologia, que não conseguem ser preenchidas por falta de gente treinada para isso. Ao passo que a gente pega e gasta muito dinheiro em outras áreas que, acho, a maior parte da população preferiria ter mais emprego, mais renda, mais bem-estar no curto prazo. Ministro, eu vou pedir para o senhor aguardar 2 minutos na linha, que a gente precisa fazer um comercial e quer continuar essa conversa em mais um bloco, pelo menos, que é um bloco menor do que esse. Até já. Nos Is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília José Maria Trindade e também o ministro da Educação Abraham Weintraub, que hoje nós temos o prazer de receber aqui para uma entrevista. Ministro, dando continuidade aqui ao nosso papo, o discurso de posse do presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha o seguinte trecho que eu peguei aqui para destacar, abro aspas: pela primeira vez o Brasil irá priorizar a educação básica, que é a que realmente transforma o presente e faz o futuro de nossos filhos. Temos que nos espelhar em nações que são exemplos para o mundo e que por meio da educação encontraram o caminho da prosperidade. Fecho aspas aqui para esse trecho sobre educação básica do discurso de posse do presidente. E nesse momento estamos todos discutindo cortes, contingenciamentos, números sobre universidades federais. O que pode ser feito para a educação básica brasileira e por que o debate público está tão focado só em verbas? Felipe, agradeço esse ponto. Inclusive, não foi só no discurso, existe um compromisso legal que está no plano de governo isso. Tem um outro videozinho no meu Twitter, que também eu estou aprendendo a mexer nisso. Eu destaco que não agora se polemizou uma coisa que não é polêmico. A gente está falando que vai priorizar a educação, a pré-escola. A senadora Cátia Abreu falou uma frase que eu gostei quando eu fui ao Senado, que existe a educação fundamental e existe a educação essencial, que é a creche, a pré-escola. Se você não pegar uma criancinha e já começar a estimular ela, já com 3 aninhos, ela chega ao primeiro ano do ensino fundamental em muita defasagem. Ela não tem que aprender a segurar uma canetinha, um lapisinho, a saber dos fonemas, a ter contato com as letrinhas, quando ela estiver no primeiro ano. Tanto por isso que quem tem condições, classe média, média alta,
ela já põe desde pequenininha a criança para chegar no primeiro aninho já alfabetizada. Está provado cientificamente. Você tem hoje, com as ciências neurais, você tem uma série de mapeamentos que mostram o estímulo do cérebro, evolução. Isso tudo vai estar na apresentação de amanhã. Quem tiver depois paciência, a gente já fez uma no Senado, mas a de amanhã vai estar mais completa. A gente, inclusive, vai mostrar esses estudos das diferentes áreas do cérebro que são atingidas quando a gente estimula elas precocemente de uma forma correta. E não estamos inventando a roda, não. Estamos só fazendo o que deu certo em vários outros países. Ministro, desculpe interrompê-lo, mas continuando nesse tema. Segundo a Constituição, o governo Bolsonaro, aliás, deixa eu registrar, disse que a ênfase será dada ao ensino fundamental. Mas segundo a Constituição, quem cuida do ensino fundamental é a prefeitura, é o governo municipal e o governo estadual. A União, ela fica com a função de coordenação financeira e técnica de todos, né? Todo o ensino, mas ela tem uma participação suplementar quanto ao ensino fundamental. Existindo essa barreira constitucional, como é que o governo vai mudar alguma coisa no ensino fundamental? Então, Augusto, obrigado pela pergunta, muito boa também. Existe essa divisão, mas veja, você tem, eu vou usar siglas, essas siglas são tantas, às vezes a gente fica até um pouco perdida nelas. Existe um negócio chamado Fundeb, que são as verbas que o governo federal manda para os estados e municípios investir diretamente nessa educação fundamental, na fundamental e no ensino médio e técnico. A gente pode atingir diretamente o técnico também, a gente quer também, através a gente tem escolas técnicas do governo federal. Mas voltando, a gente quer primeiro direcionar. Tem já vários casos de sucesso no Brasil, de municípios e regiões que estão tendo uma performance boa, que estão tendo um desempenho muito bom na educação. Então não precisamos nem trazer exemplos totalmente de fora. Já tem casos aqui no Brasil onde você atrela repasses de recursos para os municípios que performam bem. Não é os que estão num patamar bom de ensino, é os que mostram melhora. E com isso você estimula o prefeito, você estimula o prefeito a buscar o melhor secretário de educação e não indicar alguém político ou alguém com viés menos técnico. Você estimula o prefeito a ter a educação como chave para ele poder ter recurso para fazer outras coisas em outras áreas. Isso já deu certo, já está dando certo no Brasil, e não é só em estado rico não, está dando certo no Ceará e no Piauí. Já tem várias regiões que a gente está saindo desse ciclo de pobreza. Então não seria, veja, a gente quer desmontar um pouco essa visão getulista que tem grandes sábios em Brasília, e nós, sábios, que somos melhores que os outros aqui, vamos dizer aonde você vai fazer o que e como. Eu vou fazer creche lá no interior da Paraíba ou no interior do Acre. Eu não vou fazer creche. A gente vai disponibilizar recurso, dizer algumas estratégias possíveis, os executivos locais vão escolher algumas das estratégias e a gente vai cobrar resultado. Performou mais. Como se faz uma empresa privada, gente. Empresa privada, o executivo tem que prestar conta assim. Pô, tem universidade aí que ganha mais de 1 bilhão por ano de orçamento. Por que não pode mostrar os números? Você que está pagando imposto aí, que está preso no trânsito, escutando a rádio. Tua gasolina, teu IPVA. Tá gostoso aí no trânsito? Tá pagando imposto, não tá? 1 bilhão de reais de orçamento na faixa. Por que não pode mostrar? Traz as contas aqui, mostra. Vamos ver as contas, abre os números. Vamos ver quanto ganha. É só isso que a gente está pedindo, técnica, eficiência, gestão. Mas os reitores se recusam a mostrar, hein, ministro? Os reitores se recusam a mostrar essas contas? Não, quando vem aqui a gente pede isso, o pessoal fica manso. Eu falei, vamos mostrar aqui, tá faltando dinheiro aonde? Tá faltando no quê? Mostra, aonde tá, porque o pessoal tá gritando. Não tem dinheiro para rodar a faculdade o mês que vem, vai faltar comida para o aluno. Mostra o número. Mostra o número, gente. José Maria Trindade, sua pergunta.
Pois é, ministro, eu li dados do IPEA indicando que, eu não sei se é exatamente isso, que as universidades públicas gastam 10 bilhões de reais, mas isso não inclui, evidentemente, os salários, né? A gente fala de cortes e tal, mas os salários estão sempre preservados, né? Que é mais ou menos o que se gasta no ensino fundamental, que o governo gasta. Quer dizer, há um desequilíbrio aí, e essa mudança de prioridade é fundamental. Mas o mesmo IPEA, o estudo sobre educação, mostra que o senhor fala em 7,5% de investimento, pode chegar a 10%. E nesse estudo do IPEA indica que 5% já seria um bom nível, porque esse estudo, que eu sei que o senhor teve acesso a ele, né? Sim. Indica que não é bom o investimento, mas não é o principal motor da qualidade da educação. Esses dados que o senhor citou aí do Piauí e do Ceará indicam isso, escolas que estão muito melhor do que escolas em São Paulo e daqui do Distrito Federal, onde tem um salário considerado bom para o professor, né? Ou do Rio de Janeiro, ou, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que aconteceu nesses anos todos de gestão desse pessoal que está chiando agora, que está aí trompeteando. Rio Grande do Sul ficou para trás, não é que ele ficou para trás em termos relativos, ele afundou numericamente. O desempenho dos alunos do ensino secundário está caindo. Ensino técnico no Brasil caiu o número, tinha 1.800.000, agora está com 1.700.000. Não é que a gente não está aumentando, está caindo o número nominal. Mas, Zé, desculpa, Zé Trindade, desculpa eu até essa intimidade demais, desculpa. Mas voltando, você comentou uma coisa muito importante. Tem países que amanhã a gente vai mostrar esse número. Tem países como Taiwan que gastam bem menos que países europeus ou Estados Unidos por aluno e tem um desempenho muito acima. Coreia gasta um pouco mais que Taiwan. Taiwan fica assim, o Uruguai gasta bem menos que o Brasil e tem desempenho melhor que o Brasil. Entendeu? O Brasil, em termos de valor nominal gasto, gasta a mesma coisa que o Chile. E o desempenho é 50 pontos abaixo do PISA. 50 pontos abaixo do PISA é a diferença da água para o vinho. E o que acontece com tudo isso? A nossa mão de obra, há mais de 20 anos, não tem ganhos de produtividade. Quando eu era criança, já tem bastante tempo, era muito comum, quando você ia a um ponto de ônibus, chegava um senhor, uma senhora mais velha do seu lado e falava: meu filho, me ajuda que eu esqueci, ou meu neto, me ajuda que eu esqueci o meu óculos em casa. Qual é o nome do ônibus que está vindo agora? Era um eufemismo para falar: me desculpa, eu sou analfabeto, e me ajuda a ler o ônibus que está vindo. Esse analfabetismo foi erradicado nos centros urbanos, praticamente não existe mais, é residual. Hoje o brasileiro consegue ler o ônibus e consegue ver o metrô, mas o analfabetismo funcional, ele ainda é epidêmico no Brasil. E o que é um analfabeto funcional? O que ele se As pessoas que leem não entendem, né, ministro? Ele não consegue ler um manual de uma máquina. Ele não consegue abrir na internet alguma coisa e ler sobre uma doença, sobre um tratamento, sobre como fazer uma cadeira, como fazer um produto. Ele não consegue ser um autodidata. O analfabeto funcional, ele não consegue aprender sozinho através da internet, através do manual. E com isso, a gente fica preso nessa produtividade baixíssima do Brasil. Produtividade baixa significa renda baixa, significa PIB baixo. Por isso que a nossa renda per capita hoje é quase metade da do Chile. O Brasil era mais rico, o Brasil sempre esteve entre os países mais ricos da América Latina. E hoje o Brasil está abaixo da média. Por quê? Porque a gente fez muita coisa errada nesses 20 anos de desenvolvimentismo. Eu tenho que me controlar para não usar as palavras mais polêmicas, né? Eu tô me adaptando a essa nova realidade aqui de ser uma pessoa pública, né? Ainda estou me acostumando a não poder falar absolutamente tudo do jeito que uma pessoa normal fala, mas houve muita bobagem sendo dita, feita, e o que acontece? Juntou duas coisas aqui. A primeira, porque nós ousamos falar que creche e pré-escola, ensino fundamental e técnico é mais importante para uma nação, qualquer nação que seja, do que
educação superior. Não que não seja. Vamos manter tudo do jeito que está na educação superior. Não vai faltar recurso. Vamos dar mais liberdade para as pessoas que estiverem de fato produzindo conseguirem mais recursos. Vamos libertar as faculdades. Ministro, agora, só para concluir, desculpa. Só para concluir. Então a gente juntou duas coisas. A gente juntou essa petulância nossa de questionar os arautos da moralidade, os falsos arautos da moralidade e os falsos arautos da eficiência, que não são, os números estão à disposição, com outra coisa que é sacrossanta. Por que eles não podem mostrar os números? Mostrem os números. Parem de mentir. Estamos contingenciando 3,5%. Evidentemente, nesse grupo tem muita gente com interesses de manter as estruturas do jeito que estão. Você que está preso aí no trânsito, a gente está pedindo para segurar 3,5% do orçamento até setembro. E o pessoal está chiando e trazendo um monte de gente para protestar. Ministro, o senhor considera menos relevantes as disciplinas ligadas às ciências humanas? Não, ali, Augusto, uma coisa muito importante. Ali foi uma coisa até... A minha fala está disponível no YouTube, na live inteira. O que eu falei foi, o Japão, o Japão, ele tomou a decisão que se você quiser fazer algumas carreiras de humanas, como filosofia ou sociologia, você pode fazer com seu próprio dinheiro. O dinheiro do contribuinte vai ser mais alocado daqui para frente em faculdades como enfermagem, engenharia, medicina, etc. Daí o que aconteceu? Teve uma rede de televisão que falou só aquele trecho, cortou aquele trecho como se eu estivesse falando do Brasil. Mas isso está à disposição na internet. A beleza do mundo moderno, da tecnologia, é que você pode confirmar tudo isso que eu estou falando. Se você me pergunta, se eu fosse um agricultor do interior do Mato Grosso do Sul, do interior do Nordeste, tivesse 10 alqueires de terra, com um filhozinho que vai lá, fez todo o ensino fundamental, conseguiu passar para o técnico, entrou numa universidade federal, eu ficaria mais... Eu, Abraão Weintraub, eu preferia que meu filho fosse fazer uma faculdade de contabilidade, de enfermagem, de agronomia. Naquela circunstância, pequeno proprietário com 10 alqueires de terra, do que se ele fosse fazer filosofia. Mas eu não queria me alongar nisso. Pode fazer filosofia, não tem problema nenhum. Eu estudo filosofia. Eu, Abraão Weintraub, eu estudo filosofia. Se você quiser discutir aqui a linha aristotélica de pensamento, ou quiser falar sobre Sêneca, quiser discutir se eu gosto, por que eu prefiro a linha aristotélica, a linha platonista, quiser falar sobre São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, dai-me castidade, mas não ainda, quiser falar sobre Baruch Spinoza, né, que é o Bendito Spinoza, Baruch Spinoza, vai ser René Descartes. Eu tenho o maior prazer, porque eu estudo isso. Ou de Wittgenstein. Por que você estuda filosofia? Quando você já tem uma certa condição, eu diria, intelectual, financeira, econômica, você quer mais, plus ultra, mais, além. E aí a filosofia é fundamental. Agora, se você está com 17 anos, pobre, precisando ajudar em casa, com teu pai é agricultor, 10 alqueires, você vai fazer filosofia, eu, Abraão Weintraub, se tivesse numa situação dessa, eu falar, filhão, vai fazer contabilidade, pelo amor de Deus, ajuda aqui em casa um pouco. É só isso. Mas pega o trecho no YouTube e compara com o que saiu numa grande rede de televisão que distorceu a frase, está à disposição, até por um exercício, quem tiver tempo aí, de repente agora aí preso, não faz isso no trânsito que leva multa. Quando chegar em casa, dá uma olhada no YouTube, só para ver como é que está sendo manipulada. Então a gente juntou as duas coisas, a gente ousou falar que a pré-escola e a creche é importante e ousou pedir transparência e eficiência dos números. E aí, o pessoal que estava sem discurso nenhum, juntou, distorceu, criou uma bandeira e está mobilizando o pessoal para fazer as manifestações de amanhã. Tudo bem, jogo democrático. Exatamente, queria entrar nesse tema das manifestações de amanhã, até aproveitando que o senhor citou Santo Agostinho, porque professores do colégio onde eu estudei aderiram a essa greve, só que eu peço para o senhor esperar mais 2 minutos, pode ser? A gente faz mais 2 ou 3 perguntas e encerra essa entrevista?
É um prazer, estou à disposição. Estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes, no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá em Brasília, nosso compadre José Maria Trindade e também o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que hoje gentilmente nos atende aqui para uma entrevista. Eu falava sobre, na verdade o ministro citou Santo Agostinho e eu lembrei aqui de um manifesto com o qual eu acordei hoje, recebi evidentemente pelo WhatsApp de pessoas ligadas ao colégio onde eu estudei no Rio de Janeiro, o Colégio Santo Agostinho, um manifesto de professores que aderiram a essa manifestação marcada para amanhã. E eles falam que aderiram acatando a decisão da Assembleia do dia 4 de maio no Simpro Rio, quer dizer, um sindicato. E o que eles falam, obviamente, é um discurso político. Começa assim, compreendendo que a possibilidade de avanço da reforma da Previdência, tal qual defendida pela PEC 6/2019, representa uma ameaça não apenas a nós, enquanto trabalhadores brasileiros, mas aos nossos alunos, às famílias que compõem toda a nossa comunidade escolar e à sociedade brasileira em geral. Posicionamos-nos de forma contundente contra a aprovação deste projeto, e aí blá, 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 e depois falam, ademais, nos posicionamentos também na luta pela educação pública, que tem sido vilipendiada por diversos atos recentes, como o corte dos investimentos em bolsas de pesquisas científicas nas universidades federais, bem como os ataques de nossos governantes ao Fundeb e às ciências humanas, em especial a filosofia e a sociologia. Quer dizer, tocam aí em todas essas questões que a gente abordou na entrevista aqui com o ministro no bloco anterior e que ele fez os devidos esclarecimentos. Se falam em projeto neoliberal de educação, quer dizer, se posicionam na luta contra o que chamam de cruel projeto neoliberal de educação. Neoliberal, essa palavra usada geralmente por grupos de esquerda contra políticas de diminuição do tamanho do Estado, de redução das despesas públicas. Então, ministro, eu às vezes acho até exagerado um certo binarismo que prevalece no debate sobre educação, como se todo o problema fosse a doutrinação ideológica, que eu combato, evidentemente, há muitos anos e sei que existe. Mas existem outros problemas e os assuntos precisam ser esclarecidos porque existem dúvidas legítimas de professores decentes também e uma preocupação com os métodos. Mas como é que o senhor vê essa posição claramente política dos sindicatos e as escolas particulares tradicionais do Rio e como também aqui em São Paulo aderindo a esse movimento? Pô, eu gostei assim, ótima pergunta também. Eu tô adorando aqui, espero ser convidado mais vezes. Será bem-vindo. Mas isso é uma oportunidade muito grande. Quando você fala desse radicalismo, dessa polarização, é legal você ver o histórico meu e do meu irmão. Na eleição anterior, que era Aécio, Dilma, a quem eu e meu irmão demos apoio? A gente já estava lá na Universidade Federal de São Paulo. Marina Silva. Inclusive, o meu irmão participou da elaboração do programa de previdência da Marina Silva. Evidentemente que a gente foi caçado lá na faculdade, está documentado, porque a gente ousou não dar apoio para Dilma. E quando descobriram que ele participava do programa da Marina Silva, junto com Larry Biffman, que era amigo do meu irmão lá de Harvard, da pesquisa de Harvard, aí foi loucura. Mas esse radicalismo que eles alegam, veja, a gente conversa com todo mundo do espectro político que não esteja nos ameaçando de morte. Eu gosto muito de George Orwell, muito. Eu li a obra dele inteira, desde o Animal Farm, né, a Revolução dos Bichos, tudo, até a passagem, a guerra na Espanha, onde ele lutou voluntário pelos republicanos. Não foi pelo republicano, não, ele lutou pelos anarquistas. Os republicanos que eram comunistas mataram os anarquistas. E daí ele volta para a Inglaterra e escreve todo o totalitarismo que o regime do Stalin e o regime comunista representava. Então a passagem dele na Catalunha como anarquista, lutando contra o Franco, e aí ele vê o mal que era o comunismo, que me marcou muito. Esses livros todos, quem me libertou, o livro que me libertou foi a Revolução dos Bichos. Eu comprei quando eu tinha uns 10 anos numa quermesse em São João, dinheiro de troco, e quando eu li aquele livro, aquilo me abriu os olhos. Eu me tornei um liberal, não econômico. Primeiro eu me tornei um liberal na minha essência. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Mas voltando, então o que acontece? Você vê, se você conhecer um pouco mais meu histórico, do meu irmão, a gente não tem nada de radical. E essa desconstrução mentirosa aconteceu com a Marina Silva também. Vocês lembram na campanha
que mostrava a Marina Silva, a maior inimiga do povo. Ela vai roubar a comida que está no prato dos brasileiros. Aí tirava. Se a Marina ganhar, vai acabar a comida. Vocês lembram disso? Mentira pura. Sim, propaganda do João Santana. Esse pessoal, ou então quando o próprio Lula, viajando para o exterior, falando, eu minto mesmo, não tem problema nenhum em mentir. Então, assim, é uma técnica, está muito bem documentada em vários locais no mundo, não tem nada de radical, estamos abertos ao diálogo, mas seguindo George Orwell, enquanto você aceitar que 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4. Quanto está sendo contingenciado? 3,5%. Eu vou repetir isso quantas vezes. E a Terra gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra? É a Terra que gira em torno do Sol. Quantas vezes você me perguntar, a resposta vai ser a mesma. Ministro, além dos analfabetos funcionais a que o senhor se referiu, o Brasil tem 13 milhões, mais ou menos, de analfabetos mesmo, né? Acima de 15 anos de idade. O que é que o senhor pretende fazer para reduzir esse número? Olha, é importante entender que esse número está concentrado na população mais idosa. Isso também faz parte daquele negócio, daquelas grandes mentiras. Educação gratuita de qualidade. Não existe nada gratuito, alguém paga. Isso quem fala é o Milton Friedman, coisa mais básica que tem. Milton Friedman é um neoliberal. E o Bolsa Família? Foi ele que bolou. Bolsa Família é a ideia do Milton Friedman. Então vamos lá. Alguém paga. Quem paga é você que está no carro agora, voltando, você que está no ônibus, espremido, que pagou o ônibus. Tem imposto. Tem imposto, sim. Você está espremido no metrô? Tem imposto. Tudo tem imposto. Então quem paga? Você. Muito bem. O que acontece? Agora, só para esclarecer, ministro, por que foi ideia... Por que o Bolsa Família foi ideia do Milton Friedman? Porque o Milton Friedman falava que toda vez que o Estado põe a mão, ele perde em algum momento eficiência. O Estado não é o veículo. O Estado é importante, é muito importante para você atender a sociedade dos nós em áreas que o mercado não consegue atender bem. E aí é importante diferenciar o que é mercado do que é um oligopólio e monopólio. O Brasil, você teve a aliança entre pessoas que se apoderaram do Estado com pessoas que se apoderaram dos mercados através da oligopolização, monopolização de áreas importantes. Então você pega aí, quantos produtores de cerveja tem no Brasil? Você tem um produtor aí que tem 80% do mercado, isso na prática é um monopólio, ele tem poder de mercado, ele consegue arrancar. Mais-valia não existe, o que tem na microeconomia é markup. Ele arranca markup, ele arranca dinheiro de quem vai consumir. Carne. Quando era, até alguns anos atrás, não tinha marca na picanha, agora tem marca na picanha porque tem 2 produtores. O pecuarista está lascado e o consumidor está lascado. Se eu for bancos, oligopolizou tudo, como ouvidos e olhos moucos do CAD, isso é, as agências antitrust permitiram, tem que saber por quê, e com dinheiro do BNDES, e com isenção tributária. Então, assim, a gente teve uma aliança entre esses grandes conglomerados que se apoderaram do mercado com grupos que se apoderaram do Estado. O que é mercado? Mercado é o milagre da padaria. Como é que é o milagre da padaria? O padeiro, no Brasil, quase toda cidade, você anda 3 quadras para cima, 3 quadras para baixo, e você encontra uma padaria que vai te oferecer um pãozinho gostoso, crocante, macio, quentinho. Você que está no metrô até ficou com vontade, né? Aquele pãozinho com manteiga, enfim, voltando. Ele vai te oferecer um pãozinho de 15 em 15 minutos. Vai sair uma fornada por um preço baixíssimo. Esse é o milagre do mercado. E o padeiro não faz isso. Ele não monta a padaria pensando na justiça social em quantos empregos ele vai criar. Ele monta a padaria pensando no lucro. Só que ele tem condições de competir em iguais e de igualdade. Você não está beneficiando um ou outro. O dia que a gente tiver a Pão Brás no Brasil ou tiver um XYZ, grande empresário que recebeu dinheiro do BNDES para fazer o monopólio do pão no Brasil, o seu pior pão do mundo vai sair mofado, frio e ruim, e caro. E é isso que aconteceu. A gente simplesmente é gozado isso, né? O pessoal se fala de esquerda. Eu queria comentar uma coisa que é importante. O conceito de esquerda e direita vem da Revolução Francesa. Quem era a esquerda, sentava à esquerda na Assembleia
revolucionária era a favor do pequeno, do indivíduo, contra o grande, contra o poderoso, contra o privilegiado. Eu estaria sentado à esquerda, e na montanha ainda. Então, assim, eu sou a favor do pequeno, eu sou o candidato da elite, eu dou aula por opção em Osasco para classe média baixa. Tem aí ex-ministros do MEC que dão aula, do Ministério da Educação, que dão aula em universidade para rico. Não tem problema nenhum, dá aula onde ele quiser. Mas, veja, a discrepância no discurso. Eu sou a favor do pequeno. Se eu não me engano, o Lula, durante a campanha da Dilma, ligou para o Butin, na Espanha, que é o dono do Santander. Isso está documentado, eu li no jornal. O jornal sempre pode mentir, né? Eu acho que foi no Globo que eu li. Ele passou a mão no telefone, ligou e pediu a cabeça de uma gerente aqui no Brasil, porque ela ousou falar para os clientes dela que se a Dilma ganhasse, ia ser muito ruim e os mercados iam azedar. O dólar ia subir, a bolsa ia cair. O Lula, ele tá escrito, ligou para o Butin, falou com o dono do Santander, com um banqueirão, para pedir a cabeça de uma bancária. E ainda tripudiou, ele fala, pelo menos o jornal diz que ele falou: ô Butin, paga o bônus dela para mim, porque eu entendo muito mais de Brasil do que ela. Essa senhora processou o Santander e recebeu o processo depois de ter sido mandado embora por uma situação dessa. Então, assim, é total discrepância. Eu fui bancário, eu estou a favor do pequeno. Eu quero investir na educação fundamental, na básica, na creche, para pobre. E aí fica o pessoal dessas escolas de grife aí, que foram doutrinados falando aí, não, fora imperialismo yankee, o neoliberalismo. Quando o pessoal fala imperialismo estadunidense, é o novilíngua, né? É o novilíngua, completo novilíngua, que também tem a ver com Wittgenstein, né? Que é o filósofo que fala, você impede a utilização de certas palavras porque isso afeta até o seu raciocínio. É o domínio da sua forma de pensar. Essa é a novilíngua. O mais curioso de tudo isso, né? Em 1984, você tinha tanto o novilíngua como tinha também o Ministério da Verdade. E aqui eles criaram a Comissão da Verdade. Parece piada pronta, né? É que o pessoal não lê, então nem sabe que é ridículo as coisas que eles fazem. Essa senhora citada pelo ministro foi a Sinara Policarpo, que esteve envolvida naquela polêmica carta enviada aos clientes de alta renda do Santander. O repórter José Maria Trindade de Brasília... o repórter José Maria Trindade tem a última pergunta aí para o ministro da Educação, depois a gente volta aqui só para fechar. Diga aí, Zé Maria. Pois é, ministro, a impressão que eu tenho, e que algumas pessoas têm, não só eu, que o senhor está realmente em guerra com o sistema, né? E o senhor é experiente em gestão, está tentando levar o Ministério da Educação assim na base da gestão, e não é o forte do Ministério. Até onde o senhor estica essa corda, até onde o senhor vai? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu não tenho como voltar mais para minha casa, eu não tenho como voltar mais para meus antigos trabalhos. Eu sou hoje uma pessoa marcada. O sistema me marcou. As pessoas que estão hoje criando essa imagem, me desconstruindo, são poderosas. Tem dinheiro, tem poder, tem conexão. É o CPF contra o CNPJ. É o meu CPF contra o CNPJ. E aí vocês devem estar perguntando, e por que você está disposto a fazer isso? Eu sou uma grande mistura de brasileiros com imigrantes europeus. Do lado europeu, brasileiros desde sempre. A família da minha mãe está no Brasil desde sempre. Por isso que eu sou tão moreno, inclusive. Mas os imigrantes europeus, eles perderam o país deles. E eles me contaram o que acontece quando você perde o seu país. É muito triste, é muito ruim. E o Brasil vale a pena lutar. Vale a pena brigar. Se você perguntar para um venezuelano que já saiu 10% da população da Venezuela, já saiu da Venezuela. E perguntar para ele como é a experiência, ele vai te falar que é horrível, é simplesmente abjeto, absurdo. Então eu estou nessa... Os japoneses têm uma definição, é o caminho do meio fumado. Não tem mais volta. Ministro, só para a gente encerrar mesmo de vez, qual é a sua posição sobre aluno gravar professor em sala de aula? O que tem repercutido muito em cenas em que o professor está dando alguma opinião política ou analisando algum tema por meio de um viés ideológico. Qual é a sua posição a respeito disso? E a gente encerra a entrevista. Olha, eu sou um liberal. Inclusive não existe o conceito neoliberal, é um jargão. Eu sou um liberal na minha essência pura. Eu leio a Bíblia, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, e acredito no liberalismo como filosofia, e não a economia é um desdobramento desse liberalismo. Então, alguns princípios básicos que casam tanto na Bíblia quanto no liberalismo. Eu quero tratar o outro como
como eu gostaria de ser tratado. E enquanto a outra pessoa não me incomodar, ela que faça o que ela quiser. Quando você começa a filmar de forma ostensiva um professor em sala de aula, evidentemente isso não contribui para o clima em sala de aula. Eu não recomendo que se faça isso. Você cria um clima de animosidade. Mas no espaço público, que é uma sala de aula pública, ou num espaço na rua, a pessoa pode me filmar, tirar foto de mim. Eu deixava os meus alunos me filmarem. Eu deixava os meus alunos gravarem as minhas aulas. Nunca tive problema nenhum. Mas eu não recomendo, não acho bom. Legalmente eles podem. Eu gostaria realmente que a gente baixasse um pouco a temperatura da discussão, que a gente tivesse honestidade intelectual para o debate, conversar com as pessoas. Eu gostaria que o Brasil conseguisse sair dessa dinâmica horrorosa de totalitarismo que a gente entrou e migrasse para o mesmo. Veja, o Chile teve governos de esquerda, não totalitários. Isso permitiu permitiu ao Chile ter uma renda per capita de $25 mil, ter crescimento, felicidade, bem-estar. As pessoas estão bem no Chile. No Brasil a gente tem 60 mil mortes por ano, a gente tem educação pífia, a gente tem 1000 problemas, não tem infraestrutura, você está aí no trânsito, ainda nem chegou em casa, tem conta para pagar, não tem perspectiva, tem receios. Então, assim, o que eu gostaria é tirar um pouco essa pressão, ter um debate intelectual honesto e não desonesto. Mas eu não nego que eu estou lutando um bom combate. A minha trilha, eu não fujo da minha trilha, essa é a minha trilha. Eu estou nela e, por alguma razão, não vou citar aqui, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então não vou falar da minha fé. Mas eu estou na minha trilha, eu não vou fugir da minha trilha. Eu não vejo caminho que não esse de enfrentar, nesse momento da minha vida, uma situação como essa. E chegou o momento. Espero que mais pessoas pensem como eu. E amanhã acompanhe para ver se eu estou falando a verdade ou mentira. Eu só vou mostrar números. E isso está causando uma grande celeuma. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, muito obrigado pela entrevista concedida aqui ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan. Amanhã o senhor vai ter um dia quente, com participação no plenário da Câmara dos Deputados, para explicar essas questões orçamentárias na educação e também enfrentamento de manifestações pelo Brasil. Bom descanso, boa noite para o senhor e bom trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até mais, tchau.